Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Tratar de saúde mental. O tema de hoje: mude sua vida, mudando sua mente. No livro de Romanos está a palavra, capítulo 12, os livros são divididos em capítulos, os capítulos subdivididos em versículos. Assim, houve uma organização da palavra para consulta, estudo e meditação. Foi Paulo que escreveu esta carta à igreja de Roma. As cartas escritas às igrejas não se restringiram somente àquelas igrejas, é para toda a igreja em todos os tempos. Por isso nós nos dirigimos agora a Roma, na realidade a mensagem à igreja atual, a igreja do século 21. Disse assim o apóstolo São Paulo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe, a vida espiritual tem que ter estas virtudes: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações, os conforte e, acima de tudo, os faça crescer, vos faça ou nos faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus com muito amor, sensibilidade, abertura. Não é tempo de olhar o relógio, não é tempo de pensar no final do culto, é tempo de ouvir o Pai falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu expresso publicamente a minha gratidão a Deus pelo chamado apostólico e profético a proclamar as virtudes do reino. É uma responsabilidade muito grande para ser fiel à tua palavra e não permitir pensamentos humanos ou mesmo qualquer filosofia humana que venha macular a verdade, a sensibilidade e a força e poder da palavra. Eu me abro agora publicamente, tendo consciência que eu sou pó. Eu não tenho virtudes na carne capazes de serem um arauto de Deus. Os lábios de erudito foi o Senhor que me concedeu. A mente de Cristo é a mente de Cristo. O coração foi circuncidado com a palavra. Sou um novo homem, agora não mais criado segundo a dona Laura e o irmão Amílcar, mas criado segundo Deus, criado em justiça e em verdade, para poder ser um apóstolo e um pregador da palavra. A palavra é tua, ela não vai voltar vazia, ela se cumpre em nossa vida. Por isso, deixamos o coração aberto para que a semente caia, morra, germine e dê frutos. Eu recebo 100 por 1 da semente para todas as vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo profeta. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, família bendita do Senhor, povo eleito de Deus, pedras que vivem, aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que já entenderam o seu chamado e a sua missão nesta terra, de pertencerem, de terem raízes com a igreja de Jesus.
Meus filhos na fé, aqueles que são também selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, almas regeneradas através da pregação do altar apostólico e profético. Mas o termo que eu mais gosto na nossa relação é meus filhinhos, como João tratava a igreja, meus filhinhos na fé. Creia, por favor, você pode se transformar numa nova pessoa, mudando a sua forma de pensar. Deus está interessado que você mude a sua forma de pensar a partir de hoje. Ele tem este interesse, é Ele que tem o interesse máximo, porque você mudará totalmente a sua vida. Você sabe, nada acontece na vida sem que primeiro você mude a sua forma de pensar. Sem transformação, não há mudanças. Por isso é que Paulo disse: você não pode se conformar com este século. Paulo está dizendo, este século tem um padrão, tem uma forma de viver, tem uma forma de falar, tem uma forma de estar na vida, que não se coaduna, não se combina com os padrões bíblicos. Então ele disse, olha, não te conformes com isto, porque o mundo jaz no maligno, e eu lhe digo sinceramente, pela experiência de 42 anos de evangelho, o mundo não tem nada para nos oferecer. Todos nós já andamos lá, o mundo não tem nada para vivermos, que diga assim, vale a pena. Então Paulo diz, olha, não te conformes com este século. Nada do mundo é bom. Creia nisto, por favor. Nós dizemos com ousadia, o mundo não presta, é verdade. Tem um príncipe das potestades do ar, que é o príncipe deste século. Então, o inimigo criou um modus vivendi, uma forma de viver, que Paulo diz, não te conformes com ela. A forma de falar, não te conformes, não aceites, rejeita, rechaça. Nós somos da Bíblia. O padrão que serve para a nossa vida é o padrão de Deus. Agora, para eu ver Deus realmente transformar situações na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, eu tenho que ter a mente transformada. E olha o que Paulo disse, ele diz, transformai-vos vós. Isso depende de mim. O Senhor oferece as condições e sou eu que tenho que transformar a minha mente. Porque se eu pensar como pensa o mundo, eu não vou ver o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. A vontade de Deus, não vou ver. Se eu começar a dizer, o dízimo não, eu estou rejeitando o padrão de Deus para aceitar o padrão do mundo, que quem rejeita as coisas de Deus é o mundo. Culto, imagina lá, domingo de manhã, de tarde, e segunda de oração, e quarta. Amado, nós não temos uma opção de vida, nós fomos escolhidos para isto. Nós somos o povo santo, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso. Raça eleita. Fomos chamados das trevas para a luz, para proclamar as virtudes. Lembre-se de uma coisa, nós temos 7,5 bilhões de pessoas nesta terra, e temos aproximadamente 1,8 bilhão, 2 bilhões de pessoas que confessam Jesus como Senhor. Creio que no restante, ainda bilhões de pessoas que sequer ouviram a milésima parte do que você já conhece do reino de Jesus, da Bíblia Sagrada.
Então, Paulo diz, firme, não te conformes com este século. Isto para mim é um mandamento. Segundo lugar, transforma a tua mente, renova a tua mente, porque você vai experimentar, você vai viver, você vai experienciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não há nada que realize mais um ser humano do que você dizer, eu estou dentro da vontade de Deus. Olha como é bom o que Deus diz, olha como é agradável seguir as instruções de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu engrandeço a Deus a cada dia pela chamada, a missão e a escolha de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pastor, nós poderíamos estar agora na praia da Barra, nesse calorão. Poderíamos. Mas o nosso chamado não é para estar na praia da Barra, no calorão. Mas logo à tarde não poderíamos ir ao Maracanã. Não, o Maracanã está todo destruído. Pelo amor de Deus, não vá ao Maracanã. Até a grama secou. O nosso maior estádio está todo depredado. Você sabe, o que dá prazer da vida, o que dá gozo, o que dá sensação de realização, para mim, é estar na casa do Pai e ouvir a voz de Deus. É cantar louvores, é estudar a palavra, é ter comunhão com os santos. É isto que é a razão da vida. Então, Paulo dá algumas instruções que eu preciso de compartilhar com vocês. Porque nós vamos aprender hoje, quarta-feira, olha o que eu lhe vou dizer tão importante. A gerenciar, a administrar a nossa mente. Porque se você sabe administrar a sua mente pela renovação, você vai ter uma coisa que não tem preço, chama-se saúde mental. O mundo está aí de ponta cabeça, nós vivemos uma era da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, as pessoas fugindo da realidade, interrompem a vida, é o suicídio, é a morte. Nós vivemos realmente dias extremamente difíceis. Aliás, Paulo diz isso, os últimos tempos serão tempos difíceis. Agora, Deus deu o padrão que eu tenho que renovar a minha mente para renovar toda a minha vida. Ele deixou as instruções. Sou eu que tenho que dizer, eu quero isto na minha vida, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, eu quero ter razão para acordar de manhã e dizer, bom dia Deus, não precisa dizer bom dia Espírito Santo, dizer bom dia Senhor. É bom eu abrir o jornal e não ver o meu nome no obituário, estou vivo, Cristo vive em mim, isso é maravilhoso. Então, saúde mental eu creio que é a coisa mais importante neste momento de 50 dias de transformações. Eu vou lhe dar algumas instruções básicas, bíblicas, para você aprender a gerenciar a sua mente. Primeiro, você tem que saber que os nossos pensamentos controlam toda a nossa vida. O que eu penso é o que eu sou. Então, olhe como é que o sábio Salomão ensinou a igreja em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Eu amo Provérbios de Salomão. Toda hora eu estou falando Provérbios, porque é sabedoria. Oh, quão profundos são os pensamentos de Deus. E eu vou lá também nas 14 epístolas, mas eu gosto muito de Provérbios de Salomão. Sabedoria pura. Tem nada do homem, não tem nada da carne, sabedoria pura. E ele diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Que coração é este? Este coração, na realidade, é a mente, são os pensamentos. O coração é a sede dos sentimentos.
E não é este músculo apenas que está bombeando aqui a 80, pulso de 80, 12 por 8, não é isso, são os meus pensamentos, porque tudo que você pensa se reflete aonde? No coração. Então, o coração na realidade é a mente que governa a nossa vida. Guarde isto, todos os teus pensamentos controlam a tua vida. Meus pensamentos controlam a minha vida, e olha, agora eu vou lhe dizer, para o bem e para o mal. Se a minha mente está cheia de sujeira espiritual, de pensamentos negativos, isto se reflete na minha vida. Se eu tenho a mente de Cristo, e o que está na minha mente, no meu coração, é bom, é perfeito e agradável, isto tudo se reflete na minha vida. Veja você que os meus colegas psicanalistas, e temos alguns aqui esta manhã, psicólogos, sabem disso. Por que os médicos dizem doença psicossomática? Ela começa onde? Na mente, no psique. E se a mente está doente, não tem saúde, vai se refletir aonde? No corpo, no soma. Isto é muito importante eu saber. Tudo se reflete no coração. É a nossa mente que nos governa. Por isso nós não podemos ter uma mente padrão do mundo. O mundo é contra tudo que está na Bíblia. Você algum dia viu uma novela, por exemplo, honrar uma família, falar bem do marido, de uma esposa? Até este seriado último, eu não vi nenhum, vou lhe dizer honestamente, não vi. Mas eu ouvi pessoas comentarem, os dois gêmeos, um odeia o outro, guerra de família, a mãe gosta mais de um do que do outro. Isto é o que eles fazem chegar às nossas casas se você lhe dá abertura ao mundo. Os meus pensamentos controlam toda a minha vida. Número 2. Agora, isto é instigante o que eu lhe vou mostrar. Viu, meu Patrício? Cara, a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. Olha, tem gente aqui agora, numa batalha, que vai ser amanhã, e não sei o quê, e as contas, e a família. Calma. A tua mente, a minha mente, se deixarmos, é um campo de batalha até para o pecado. O grande orientador da psicanálise, Sigmund Freud, ele dizia, são os labirintos da mente, são os fantasmas da mente. E há pessoas que não conseguem estar sossegadas, porque a sua mente vai lá e volta, e vai ao passado, e se lembra do pecado, e se lembra não sei de quê. São labirintos, são fantasmas que muitas vezes deixam a mente cansada, é um campo de batalha. Olha como é que Paulo explica isto. Isto é muito interessante, Hércules. Olha como é que Paulo explica em Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei. Olha o que ele diz. Que guerreando, é um campo de batalha. Está guerreando. Uma lei na minha mente, guerreando contra a lei da minha mente. Quer dizer que a mente, às vezes se torna um campo, às vezes não, sempre, se torna um campo de batalha, porque diz que é uma lei que guerreia contra a mente. Não vai à igreja, não seja dizimista, larga o teu marido, joga para escanteio a tua mulher, você não tem que ser assim, você é um fraco, fica querer dar beijinho, não sei o quê. O mundo cria uma guerra, guerreando contra a lei da mente. Guerreando quer dizer o quê? Guerra. Bispo, nós temos uma guerra contra a nossa mente o dia inteiro. Você veja que até anúncio comercial, o indivíduo vai vender sardinha. Mas eu vou comprar sardinha ou vou
bailar. Veja, pasta de dentes, sex appeal, apelo sexual, pasta de dentes. Este é o mundo o dia inteiro, o dia inteiro. Então diz que há uma lei que guerreia contra a lei da mente, guerreia. Segundo lugar, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Que luta que nós temos. Barbaridade, tchê. Que luta que nós temos. Veja, Paulo está falando de guerra, prisão e pecado. Tudo isto está aqui dentro, olha. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Veja que este ditado é tremendo. Acho que foi a minha avó que criou esse ditado. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quer dizer que é aqui dentro que está uma guerra, uma prisão e o pecado. Veja como é importante você seguir as instruções de Deus para renovar isto que está aqui dentro. E eu não renovo lendo o jornal, nem lendo notícias bárbaras todo dia. Eu renovo se a palavra chegar à minha vida. Então, vamos pensar. Primeiro, os meus pensamentos controlam toda a minha vida. Número 2, a mente é o campo de batalha para o pecado. São os labirintos da mente, são os fantasmas. Às vezes o indivíduo está bem, mas começa lá dentro a deixar a guerra do mundo, os dardos inflamados do maligno. E as tantas, quando a pessoa acorda, ela está presa, ela é prisioneira do pecado. A igreja do Senhor, o altar da igreja tem que ter preparo, amado. Quando um pregador não é um mestre, ele é um desastre. Igreja é visto hoje em dia apenas como lugar de pegar dinheiro das pessoas. Não é escola, hospital, instrução. As igrejas todas estão mal vistas no mundo inteiro. O nego vai para cima dos altares e induz e bota roupa de pano de saco, mas lá fora tem um jato, tem um Lamborghini, um Ferrari, o povo lá sofrido, o outro finge que dá um golpe no pescoço para arrancar 8 milhões de depois vai para andar de iate. É isso que está aí, amado. Não estou falando nada, não estou criticando nada, estou lhe falando o que é verdade hoje em dia. Então as pessoas pegam e dizem assim: isso é gato do mesmo balaio. Balaio do mesmo saco? O saco do balaio, balaio do gato, gambá, farinha do mesmo saco. Gato do mesmo é farinha do mesmo saco do gambá. É isso aí. É isso aí mesmo. Então, você tem que ter orgulho de dizer assim: eu participo do ministério Vida Transparente. Aqui ninguém esconde nada de ninguém. Você aqui não entra nas entranhas. Aqui não tem nenhuma entranha na igreja. Ninguém. Está aqui o presidente da igreja, está aqui o bispo nacional, está aqui o administrador, o diretor de televisão, o chefe da rádio, os líderes, os bispos e pastores, está aqui todo mundo. Então fala de guerra, fala de prisão e fala de pecado. Você já viu uma pessoa, às vezes, com baixa autoestima? Eu não presto, papai não teve, vovô não teve, eu não vou também conseguir. Não, amado, vamos lá. O irmão, não mereço nada. Isso é muita areia para o meu caminhão. Você vê, essas são expressões que estão aqui dentro. Guerra, prisão, pecado. Então, amado, há uma batalha na nossa mente. Olha o que eu lhe vou dizer, olhe para mim agora. É aqui dentro que eu venço ou eu perco a batalha. Vem a tentação, vem o orgulho, vem a soberba,
vem o ódio, o medo, o ressentimento, eu vou me deixar dominar por isto, isso vai ser uma prisão. Olha, o invejoso, ele é um prisioneiro do pecado. Você sabe o que diz que a inveja é o quê? Podridão dos ossos. Você já viu uma pessoa invejosa? É polvoroso. Como é que é? É pior que osteoporose. O que é osteoporose? Então, eu vou dizer-lhe uma coisa que, para mim, isto é fantástico e mudou a perspectiva da minha vida. Quando eu entendi, bispo, que nós temos a mente de Cristo. Eu penso como Cristo pensa. Ah, mas você é um quadrado, está envelhecido pela igreja. Quadrado? Você é um radical. Radical é quem tem que fumar e cheirar cocaína, se injetar e beber álcool para ser feliz. Eu não preciso nada disso para ser feliz. Eu preciso de Deus, do amor de Deus. O álcool não traz felicidade a ninguém, é uma droga destrutiva. Ontem estava lendo na internet, o indivíduo embriagou-se, bateu, matou gente, quebrou um monte de coisa. Estava embriagado. Qualquer posto de gasolina vende, não é só álcool para botar no carro, tem loja lá, você compra o que quiser de álcool, é livre. Depois mata um monte de gente. Então há pessoas que precisam disso. Elas são prisioneiras com esta coisa. São prisioneiras, é uma guerra de pecado. Então a mente é um campo de batalha. Terceiro lugar, eu tenho que gerenciar bem a minha mente, porque ela, na realidade, é a chave de paz e felicidade. O que eu penso é o que eu sou. Se eu penso, disse o pensador, logo eu existo, não é? Então, olha o que diz Paulo em Romanos 8,6. Que linda palavra. Oh, aleluia. O pendor da carne dá para a morte. Quer dizer que se eu for prisioneiro dos pensamentos seculares, mundanos na minha mente, eu vou acabar nisso, morte. Mas o do Espírito, se o pendor da minha vida, da minha mente, da minha carne, for para as coisas espirituais, eu tenho vida e paz. Paz na mente. Eu não tenho uma mente bipolar. Um dia está lá em cima de alegria, outro dia está lá embaixo, no inferno do desespero. Não, é vida e paz. Eu gosto muito de ver serenidade nas pessoas. Você sabe, a minha vida mudou tanto. Quem me conhece há muitos anos sabe, eu era ligado em corrente de 380 volts. Eu começava, desde o ofertório, eu gritava, terminava a mensagem gritando, sabe, e ficava exaurido. Até que Deus usou um professor que veio aqui me ajudar, o professor Noélio, graça e paz para o irmão, foi tão meu amigo, que ele disse: Miguel, se você gritar, as pessoas se assustam. Fale com pausas, as pessoas vão te entender melhor, especialmente as mais velhas, elas precisam de um feedback do altar. Calma, tranquilo, transmita o recado calmo. As pessoas precisam de vida e paz. Igreja não pode ser lugar de ligar na tomada e 220, 380, põe 4 geradores, é para a pessoa sair exausta, sem saber o que fazer, nem compreender a mensagem. Igreja é vida e paz. Então, o que é uma mente sem paz? É uma vida de tensão, de pressão, de conflitos, de caos, de estresse. E você sabe, se eu vivo com uma mente sem paz, eu vivo na ignorância e no desespero. Isto é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Então nós temos que ter 3 escolhas diárias. Isto vai ser no automático. É como você entra no carro, né? Você entra no carro, você nem se lembra, botou a chave, ligou, mete marcha, nem sabe, é um automático. Então isso tem que ser automático para você. 3 escolhas.
Talvez alguém diga, mas apóstolo, 3 escolhas para ter uma mente saudável. Eu ouvi dizer que os pensamentos são incontroláveis. Não, estou lhe mostrando que é possível controlar os pensamentos, sim. Porque senão é escravidão, é guerra e é pecado na mente. Há pessoas que nem dormem, têm pesadelos de noite. Está ali a carga que está na sua mente, guerreando contra a mente. Vamos pensar nisto devagar, com calma. Diz que é uma lei que guerreia contra a mente. Veja, não guerreia contra o fígado. Vai chegar lá ao fígado, mas ela guerreia contra a mente. E essa guerra é tão forte que as células, às vezes, do corpo vão se degenerando e começam a aparecer células killer que acabam por provocar danos irreversíveis, um câncer, um tumor, um AVC. Os médicos dizem isto, 75% dos cânceres começam na cabeça. A ira, o ódio, a pressão, vai gerando, as células não aguentam. O corpo não foi feito para isso. Por isso é que ele disse vida e paz. Então, eu tenho que aprender e escolher estas escolhas diárias para que a minha mente seja uma mente saudável. E agora você tem que estar pronto a mudar. Lembra-se do início? Disse que a palavra do Senhor diz: transformai-vos pela renovação da mente. Sou eu que tenho que desejar isso. Então é assim: ou eu vivo numa guerra, guerreando contra a minha mente, me fazem prisioneiro do pecado. Estas expressões são duras. Paulo entendia disto muito. Ele diz: eu estou vendo isto no meu corpo. Então Paulo disse: olha, por um lado, eu quero seguir a vida espiritual sempre, bem, vida e paz, mas eu percebo que há alguma coisa guerreando dentro de mim. Há pessoas que não conseguem amar, tem uma guerra dentro delas, de desespero, sabe? Às vezes o marido quer ser amado, a esposa quer ser amada, mas o cônjuge tem uma guerra na mente, uma guerra que faz a pessoa prisioneira. Ela não tem vontade própria, ela é levada a fazer aquele ato, aquele erro, aquele passo equivocado. É uma guerra na mente. Então nós temos que ensinar isto à igreja, porque às vezes a pessoa pensa: eu confessei Jesus e eu no dia seguinte não tenho mais nenhum problema. Você tem que aprender a viver a Bíblia. Eu tenho vida espiritual há 42 anos, há 42 anos que eu tenho que lutar contra a minha mente, porque a mente guerreia contra mim. Ou você não acha que às vezes eu também tenho vontade de não vir à igreja? Pastor, isto é verdade o que eu estou dizendo, pode acreditar. Eu às vezes uso uma expressão que alguns irmãos não gostam, mas eu também tenho vontade às vezes de chutar o pau da barraca. Acordo de manhã, não vou mais à igreja, não quero saber de mais nada, vou desaparecer. Eu digo, isto é uma guerra. Depois Deus diz: o quê? Você é o pastor da igreja, vai tomar banho e vir, você vai para a igreja. Eu sou o pastor da... sim senhora, fui eu que te consagrei. Acaba, faz a barba, bota esse cabelo de rato com laque e vá para a igreja, para o altar. E a minha esposa faz com escovinha, e se eu não coloco laque, parece cabelo de rato, cai tudo. De rato ou de gambá, não sei que bicho é esse. Então é melhor gambá. Então vamos lá, 3 opções que eu tenho que ter, diárias. Primeiro, eu só devo alimentar a minha mente com a verdade. É muito importante para a minha nutrição espiritual, porque no dia a dia, se eu comer junk food, se eu ficar só na base de McDonald's e Bob's, McDonald's e Bob's, McDonald's, passado um mês a minha barriga está desse tamanho só de junk food, comida que não presta. É pizza, é sorvete, é cachorro quente, é cachorro frio, é batata frita inglesa. Você não vai entrar naquela porta da catedral. Você está se alimentando erradamente. Assim é na vida espiritual.
Eu não posso alimentar a minha mente com coisas que não sejam a verdade. Com mentira já bate o dia inteiro na nossa porta. Na televisão, na rádio, o dia inteiro um monte de mentira. Então, Mateus 4,4 diz isso. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é a comida da alma. Portanto, você tem que amar a palavra, ler a palavra, ter um plano de leitura bíblica, nem que seja ler um capítulo por dia. Tenha uma Bíblia na mesinha de cabeceira, uma Bíblia dentro do seu carro, do porta-luvas, no seu escritório. Amado, sempre que você puder, dá um jeito de alimentar a tua mente com a verdade. A Bíblia é a comida da alma. Gente, acho que Deus me fez com um coração, e eu creio que você tem esse coração também, é que eu não consigo suportar mais o mundo. Não gosto. Olha, se eu ouvir uma batida de samba, meu amado, eu fico adoecido. Pagode e samba, tem uns vizinhos meus que gostam de um pagode. Tem um baterista, tem um garoto atrás da minha casa que toca bateria todas as noites que eu tenho que estudar de sábado. Ele vai e de vez em quando solta-lhe um samba. Eu digo, meu Deus, quem foi que fez esse samba, cara? E a pessoa gosta. Eu não tenho jeito, eu não sei rebolar. Não, amada, não olhe para mim como sambista que eu não sou. Eu não sei soltar, como é que eu vou? Se solta, apóstolo, como é que eu vou me soltar? Então, a minha mente tem que ser preenchida com a palavra. Isso é um exercício. Eu gosto muito de acordar e dizer para mim, Miguel, o Senhor é o teu pastor, nada faltará. Eu gosto disso. Segundo lugar, pastor, quando é que eu devo alimentar a minha mente com a verdade? Eu vou lhe dar algumas dicas. Primeiro, constantemente. Salmo 119, 147 diz, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra eu espero confiantemente. Então, o salmista está dizendo, olha, de madrugada. Depois o Salmo 119, 97 diz, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Depois o Salmo 16, 7 diz a palavra do Senhor, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aí ele falou, olha de madrugada, olha no dia todo, olha à noite. Ou seja, não dá para fugir disto. Eu gosto muito desses itens. Primeiro, eu alimento a minha vida, a minha mente com a verdade. Segundo, eu me alimento sempre, o mais constante possível. Começo o dia, eu termino o dia, ou durante o dia, alguma coisa bíblica tem que ocupar a mente, porque a mente tem uma guerra, é uma batalha, guerreando contra a mente, me faz prisioneiro do pecado. Esta é a vida das pessoas. Você sabe que domingo de manhã a gente vem de casa, passa aqui perto do Mundial, encontra um monte de gente jovem, todo mundo embriagado, parando o ônibus, o BRT é do outro lado, não é do lado de cá, manda parar o BRT está passando lá, ele manda parar o BRT de cá, todo mundo embriagado, todo mundo com latinha de cerveja, as mães em casa chorando lá de joelho, todo mundo, falei, que vida, depois dizem que nós somos, esse negócio de crente, radicais, quadrados, o negócio é botar para quebrar, já estão quebrados há muito tempo, e é bom que venham para Jesus, porque Ele restaura o vaso quebrado. Então,
eu devo livrar a minha mente de pensamentos destrutivos. Nós temos que ter uma mente livre, liberada. Nós não podemos ser prisioneiros de maus pensamentos. Como é que o irmão está? Apóstolo, estou mal. A vida está russo. As coisas sempre... Você sabe, há pessoas que têm uma mente depressiva. Olham o sol e dizem, coisa horrível. Olham a lua e dizem, olha lá. Fiquei olhando aqui para baixo com essa carinha, essa boca aí. A chuva, coisa, não posso... Tem frio, calor. São pessoas que têm a mente sempre numa guerra. Você quer ver? Eu vou abrir um... Quer ver fofoqueiro? Fofoqueiro é prisioneiro da fofoca. Pessoa chega, bom dia, graça e paz, tudo bem, tudo bem. Aí, você viu o quê? Você não percebeu? O que foi? Eu vou te contar, não conta para ninguém, só para... Bzz. Não diga, não conta para ninguém. Já saiu daqui, olha, bzz 3, mas tem bzz 6. Aí começa. Fofoqueiro é coisa chata. Eu não gosto de fofoqueiro. O ambiente de trabalho, quando ele chega, fica aquela coisa tensa. Aí vem o fofoqueiro, já vai contar a história de todo mundo, descobre. A Bíblia chama de mexeriqueiro, é um nome bonito, mas na realidade mexeriqueiro é o fofoqueiro. O mexeriqueiro descobre o segredo de todo mundo. Ainda não te falaram? Não! Você não sabe! Não, de quê? Você ainda não ouviu falar? Não, de que é? Fala. Que a tua serva escuta. Fala que te escuto. Eu não gosto. Quando tem fofoqueiro, eu estou fora. E olha, o fofoqueiro sabe que eu não gosto, eu faço cara feia mesmo. Porque fofoqueiro é terrível. Você sabe que fofoqueiro até no WhatsApp é fofoqueiro? Manda uns emojizinhos estranhos. Eu dizia, fofoca. Você mandou aquele... Já tem fofoca. Em vez de mandar aquele emojizinho, um santinho com duas lagriminhas, sorridinho, não manda... Eu disse, vem fofoca aí. Vamos voltar lá em... minha amada. Eu sei que eu passo coisas agora. Romanos 7:23. Só para você guardar este enfoque aqui. Eu vejo uma lei que guerreando contra a lei da minha mente eu vou dizer um negócio, para aqui a leitura. Se você trabalha com um fofoqueiro, bota ele para a rua. Vai acabar por te prejudicar. Não aceite conviver com fofoqueiro. Fofoqueiro é destrutivo. Agora eu vou voltar aqui. Me faz prisioneiro. Olha, se você conhece um fofoqueiro, afaste-se dele. Faz prisioneiro da lei do pecado. Prisioneiro não, fofoqueiro prisioneiro. É prisioneiro da lei do pecado. Tem pessoa que não deixa de fazer fofoca. Não presta. Gosta. Sim, cita nomes e manda bilhetinho. Você sabia, interrogação. Cai fora. Segundo, nossa velha natureza é a nossa primeira inimiga. Porque a natureza velha não se converte. Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, amado, a nossa carne não se converte. Nós temos que ter atenção a isso. Por isso eu estou ensinando esses assuntos na igreja, para preparar as famílias para o que vem aí depois de diretrizes do dia a dia. Terceiro lugar, você sabe que o inimigo não pode, mas tenta controlar a nossa mente. Como, apóstolo? Com dardos inflamados do maligno. Ideias erradas, pensamentos negativos, maus hábitos. Paulo disse em 2 Coríntios 2:11,
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? Matar, roubar e destruir. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que o meu marido já não me ama mais. Calma, não venha dizer que o seu marido não ama. Não, eu acho que, sei lá, aquele cheiro do perfume. Mas não foi cheio de perfume, mas já começa, a coisa começa, porque é uma guerra contra a mente. O que Paulo disse que nós temos que fazer? 2 Coríntios 10, ele diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir. Agora vem aqui os ataques, olha, fortalezas, sofismas, altivezes. Aqui são 3 níveis de guerra contra a nossa mente: fortalezas, sofismas e altivezes. O que é um sofisma? Meia verdade. Uma altivez é uma mentira. Uma fortaleza é algo forte que se estabelece na mente. Quantas vezes a pessoa acha que ela não vai ser nada na vida porque ela tem um complexo de inferioridade? E diz: eu não presto, eu não valho nada, sabe? A pessoa não se sente capaz de avançar na vida. Então ele disse: olha, você tem que levar, porque essas coisas todas se levantam contra quê? Contra o conhecimento de Deus. Por isso é que esse ministério tem importância no mundo todo, porque esse ministério aqui leva o quê? O conhecimento de Deus. Aqui não se dá óleo, não se dá paninho, não se dá sal, é conhecimento, é Bíblia, 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 40 minutos, 1 hora, 1h30, as pessoas têm que entender a palavra, viver a palavra, experienciar a palavra, falar, confessar, e tem que levar todo o pensamento cativo, quer dizer que a batalha é aqui dentro. Então eu tenho que pegar os meus pensamentos e dizer: não, a Bíblia diz. Então, eu ainda tenho um pensamento que eu tenho que deixar na sua vida, é que os valores do mundo são inimigos dos valores de Deus. A cultura do mundo, a carne do mundo, o secularismo, o hedonismo, o materialismo. Hedonismo é o que, apóstolo? É o culto ao corpo. Você vê que nós vivemos numa cidade onde se faz culto ao corpo. Você vai no shopping e vê as pessoas, como é que elas andam vestidas. Você não sabe, minha esposa sempre diz: Ângelo, olha só em frente. Mas tem vezes que, eu vou em frente, mas o olho fica... Olha só em frente. Eu digo: mas se eu olhar só em frente, eu vou bater com a cabeça no pó. Você vai no shopping e vê a pessoa com um short. Mas se fosse uma menina jovenzinha, garota de 5, 6 anos, mas não, uma pessoa adulta, short recortado aqui, e às vezes eu vou no shopping e estou me lembrando: Ângelo, só olha em frente, e eu só olho em frente. Depois eu me lembro: mas não pode ser em frente, tem que ser para cá. Gente, chama-se o hedonismo, que é o culto ao corpo. A igreja não é um lugar de se prestar culto ao corpo. Então nós ensinamos: a senhora tem que andar ataviada, tem que ter cuidado. Nós tínhamos aqui, há uns anos atrás, nós tínhamos uma senhora que gostava de ficar na porta da igreja. Meu Deus, ficava um aglomerado à volta dela. Por quê? Era roupa sensualizada, que não é o padrão do cristianismo. O padrão do cristianismo: as mulheres devem andar lindas para os seus maridos, os maridos muito bem ataviados para as suas esposas. Aqui não tem nada de troca, que a pessoa olha para um, olha para o outro e fica, meu Deus, na hora do louvor, e fica, aleluia, Deus, quão grandes são as tuas obras, meu Deus, Jesus, maravilhoso. Senti um arrepio de que? Não, o Espírito Santo, o Espírito Santo, aleluia. Isso é uma guerra, guerreando contra a mente, faz prisioneiro. Você sabe que eu fico no louvor aqui,
Fico olhando, quando eu percebo que alguém já está querendo olhar demais, eu fixo o olho, a pessoa, aleluia, ele está olhando para mim, o Espírito está falando, o Espírito está falando. Então, 1 João 2,16 diz o quê? Tudo que há no mundo, tudo. Não vamos abrir exceções. Somos radicais nesta igreja. Somos radicais. Deixou um pouco de mundo, é mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha, falou concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, se eu venho para a igreja com uma roupa arrochada, com um decote muito grande para a senhora, ou então um homem que vem querendo se exibir, amado, corta. No nosso ministério não tem jeito. Aqui não há hedonismo, aqui há cristianismo. Cristianismo. E 2 Coríntios 10, só para você guardar, diz que nós, embora andando na carne, temos um corpo de carne, somos gente de carne, nós não militamos segundo a carne. Quer dizer que os princípios que norteiam a nossa vida não são os princípios mundanos. Temos um padrão, Paulo disse isso. Você tem que ter um padrão e saber como viver na casa de Deus. Então eu tenho agora 5 minutos, dobra o seu caderninho, se ainda temos algumas passagens, mas só para você guardar o que eu lhe vou ensinar agora. Você sabe, às vezes um pai ou uma mãe desinformados põe na mente de um filho ou de uma filha alguma coisa tão negativa que a pessoa às vezes chega à idade adulta e ela não se ama, não se admira, não se acha capaz, e a pessoa se arrastando a vida toda nessa guerra. E quando a igreja ensina, motiva, encoraja, vamos lá, vamos lutar, vamos estudar, vamos crescer, comprar o terreno, construir a casa, compra o apartamento próprio, a pessoa nunca se sente merecedora ou capaz de viver uma vida vitoriosa. Eu quero gastar esses últimos minutos, se você me permite, claro, lhe falando de uma figura bíblica muito instigante e intrigante, que foi Mefibosete. Você já me ouviu falar deste nome aqui. Mefibosete era um filho de Jonatas, era um neto de Saul. Mas veja só o nome que foram dar a este homem, Mefibosete. Mefibosete, da palavra hebraica Mefibosete, quer dizer vergonha destruidora, sofredor. Vergonha sofredora e destruidora. Isso é que nome um pai e uma mãe põem num filho. Você sabe, os nomes bíblicos todos têm uma interpretação, têm uma significação. Então, tem que ter cuidado com o nome até que se põe num filho. Então diz, olha, nasceu Mefibosete, nasceu a vergonha destruidora e sofredora. Você sabe que quando Davi assumiu o trono, a regra era o seguinte: o novo rei tinha licença de Deus para matar os descendentes do antigo rei. Então a ordem de Davi era: pega todo mundo que for da casa de Saul e mata. Diz que quando a empregada que cuidava desse menino, em 2 Samuel 4,4, quando eu vi dizer que iam pegar o garoto para matar, diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, ninguém sabia qual ia ser a reação do rei. A tradição era
acabou um reinado, não pode ficar nenhuma descendência. Tinha aí um neto de Saul, um filho de Jonatas, e a empregada pensou, o rei vai mandar matar o menino. Pegou o menino, saiu correndo com ele, tropeçou lá numa pedra, o menino caiu, ficou aleijado, ficou manco dos 2 pés. E você sabe que levaram este garoto para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa desterro, terra sem pasto. Agora veja, um neto de um rei, filho de Jonatas, neto de Saul, fica aleijado, não nasceu aleijado, ficou aleijado e foi levado para o desterro, para o lugar sem pasto, Lodebar. E aí ele esperava a morte, alguma coisa iria suceder na vida dele, sempre pensando no pior. E um dia, o rei Davi, que era um homem de coração, segundo o coração de Deus, um homem generoso, pergunta assim: tem alguém ainda da família do rei Saul e alguém descendente de Jonatas? Porque havia uma aliança de amor entre Jonatas e Davi. E alguém diz, não, tem um menino ainda, um rapaz aí, já é homem, na realidade já era homem, já tinha até um filho. Ele está em Lodebar, ele está lá desterrado. Estava esquecido. E o rei disse, não, tragam esse cara aqui, tem que vir aqui ao palácio. Vamos ler a passagem. 2 Samuel 9 diz assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Está todo mundo esperando a morte, hein? Ele diz, eu quero usar de bondade. Você sabe que Deus usa de bondade para comigo e para com você? Versículo número 2. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zibá. Chamaram e viesse Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Zibá? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Zibá respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ou seja, você sabe que as pessoas, elas não gostam de velhice, elas não gostam de pessoa aleijada. A sociedade é terrível. A pessoa tem um defeito qualquer, já é discriminada. Não, tem lá um indivíduo, não, mas ele é aleijado. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Zibá lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E o rei deve dizer, em Lodebar? Ele é aleijado, não está no desterro, que vida que essa pessoa tem. E diz então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar à casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe a Davi, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, eu vou usar de bondade para contigo, eu vou usar por amor a Jonatas teu pai. Olha, você não esperava, mas eu vou te restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então Deus disse, Davi, pega esse rapaz que foi filho de um rei, ele é neto de um rei, ele é filho do teu maior amigo Jonatas, e restitui-lhe a vida. Só que a mente dele não estava preparada para isto. Ele disse, vou te dar as terras, são tuas. Eu vou usar de bondade e misericórdia contigo, você vai comer na minha mesa. Então ele respondeu, quem é o teu servo? Ai, esta palavra é muito dura. Deixa eu arranjar força emocional para buscar, porque eu preciso que você veja como é que uma pessoa, quando ela se vê, a batalha, a guerra na sua mente, a faz prisioneira do pecado. Então olha,
O rei disse: olha, eu vou te restituir as terras, você vai comer comigo no palácio, vou te dar glória, vou te dar honra, porque você é filho de Jonas, você é neto de um rei, você tem direito adquirido. Você não vai viver do INSS. E ele disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto? Menos valia. O rei disse: eu vou te dar as terras, vou te devolver, vou usar de bondade com você. Ele disse: comigo? É muita areia para o meu caminhão. Eu sou aleijado. Eu sou um cão morto. Você sabe, era assim que ele se via, um cão morto. Sabe, você sabe, isto aqui é um desprezo pela vida tremendo. A pessoa pensa, não há mais alternativa, o que é que eu vou ser da vida? Cão morto, para a cultura judaica, era um necrófago impuro, um cheiro de morte, um necrófago impuro. Ele tinha uma baixa autoestima, um negativismo tremendo, um complexo de inferioridade, assumiu a postura do sofredor, que não era merecedor de nada. Ah, meu Deus, se alguém está aqui esta manhã pensando assim, eu também sou um cão morto. Não aceite isso. Não aceite nada contrário à Bíblia Sagrada. Eu vou dizer uma coisa, muito importante. Às vezes as pessoas dizem, porque eu sou negro. Quem tem o direito de te julgar pela cor da tua pele? Ou você acha que se tirar a pele de todo mundo e o cartão de crédito e a conta bancária e botar todo mundo no Maracanã, tem diferença de quê? O sangue é o mesmo. Então a nossa sociedade criou estigmas. Porque é nordestino, ou porque é imigrante, ou porque é negro, ou porque é não sei da onde. Porque nós somos classe A, e o resto é classe B, C. Olha, não aceite isso aqui. Aqui não tem cão morto. Aqui tem ovelhas preciosas de Jesus. Aqui tem homens e mulheres com um chamado santo. E não aceite que ninguém te discrimine se você é branco, se você é negro, se você é rico, que você é pobre. Você é filho de Deus, você tem imagem e semelhança do Senhor. Você tem direito de sentar na mesa do rei. Davi disse, bota esse menino aí sentado aqui comigo na mesa, ele vai comer o resto da vida comigo. Amado, olha o que o sábio disse em Provérbios 23:7. Provérbios disse, como se imagina em sua alma, é assim que ele é. Como imagina em sua alma. O que esse homem Mefibosete se imaginava? Um necrófago impuro, um cão morto, abandonado, sem futuro, sem qualquer possibilidade de crescer, lá no desterro, na terra sem pasto, em Lodebar. E se eventualmente alguém aqui neste dia, que se sente desta forma lá em Lodebar, Deus está te trazendo para a mesa do rei. Deus disse, você vai comer na minha mesa. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Provérbios 24:10 disse, se te mostras fraco no dia da angústia, se você acha que é cão morto, se você acha que vai ficar em Lodebar, você sabe, a tua força é pequena. A sociedade vai te pisar, no trabalho vão te pisar, no bairro vão te pisar, você vai se sentir pequeno, menor, até que você vira capacho dos outros. Você nasceu para vencer.
para ser cabeça, não ser cauda, estar por cima, nunca por baixo. Você tem o direito. Hoje você saiba deste decreto de Deus. Deus te trouxe para comer à mesa do rei. Pois o rei disse isso a ele. Vamos só terminar, porque o tempo já se exauriu. Versículo 9 diz: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e diz: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e os teus filhos, teus servos, recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Aleluia. Eu cheguei aqui a este país há 40 e poucos anos atrás. Eu era um imigrante, sem nada, aqui. Eu me recordo, diziam: isso é o Portuga. E eu me recordo que eu disse: Deus, eu não vou entrar em estatísticas deste país, de droga, de bebida, de prostituição, seja o que for, de abandono. Eu vou me agarrar a este livro sagrado. Eu vou usar a minha fé. Eu vou confessar a tua palavra. Eu não vou ficar lá em Lodebar, usando a expressão de hoje, abandonado no desterro, sem pastos. Isso é uma condenação de vida. Isso é escravidão. Senhor, tu existes ou não existes? Aleluia. Tu me tiraste do vale da sombra da morte, tu me tiraste dos hospitais, da cadeira de rodas, das muletas, tu me trouxeste para esse país que eu tanto amo, e agora, Deus. E sabe o que Deus me disse? Eu te darei um nome grande como os grandes têm. Amado, você tem um nome grande. Não importa se você é branco, negro, mulato, pardo. Não importa se você já tem, se você tem muito, se você não tem nada. Ouça, 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 ouça. Por favor, saia de Lodebar. Essa decisão é sua. É para transformar-vos vós. Sou eu que tenho que me transformar. Saia de Lodebar. Venha sentar-se à mesa do rei. Venha receber a restituição dos seus direitos. Mefibosete poderia ter dito: eu não vou lá na igreja, não, eu não vou lá no rei. Eu sei que se eu for lá ele vai me cortar o pescoço. Mas ele disse: eu vou. Eu vou te dizer, amado, eu estou com uma emoção muito grande, porque é a minha vida. Você não está aqui por um acaso. Foi Deus que te trouxe. A mim me tirou do desterro, do Lodebar, da vergonha desse mundo. E me trouxe dignidade, e me deu um nome grande, como você tem, o mesmo nome que eu tenho, você tem. E agora não podemos ficar mais imaginando que somos fracos, pequenos, não merecemos nada, quando a Bíblia diz: dar-te-ei um nome grande, como só os grandes têm esse nome. Não pense você que grande é a pessoa que está em alguma questão, alguma posição social. Grande é aquele que diz: eu tenho Jesus como meu Senhor. E ele disse: é aqui que você vai comer. É aqui na mesa do rei que você vai comer. Aleluia. Eu aceitei o desafio e eu saí do Lodebar. Eu vim e entrei na igreja de Jesus. E a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu estava de cadeira de rodas, como o Ademir está. Sabe como é que me chamavam? Que eu detesto: coitadinho. Eu me recordo que um dia veio uma senhora da igreja e disse: coitadinho. Eu disse: coitadinho é a sua avó. Eu vou sair desta situação.
E eu vim para a casa do rei. Comecei numa Assembleia de Deus de Lisboa. Estão pessoas de Portugal me ouvindo, na Neves Ferreira, com o pastor José de Oliveira Pessoa e o pastor Reganha Pereira em Amadora. Foram os meus anjos da minha vida. E eu entrei na casa do rei. O rei não é o pastor, o rei é Jesus. E eu entrei na casa do rei pensando que o rei ia me degolar, porque eu vinha do mundo e o Senhor usou de misericórdia. E o Senhor disse: Miguel, senta-te comigo à minha mesa. Passaram-se mais de 42 anos. E eu hoje deixo para a palavra final dizendo à igreja de Jesus: teu lugar não é em Lodebar, teu lugar não é do desterro, teu lugar não é você se sentir que não é merecedor, com baixa autoestima. Cara, Deus te chamou para algo grande. Você vai conquistar, você vai avançar. Hoje oramos aqui profeticamente. Deus vai reverter o irreversível, amado. Deus vai fazer deste ano 2017 um ano grande. Começaram as bênçãos das famílias benditas. Senhor, tu estás olhando para mim. Eu sou um cão morto. Não és um cão morto, não. Você é filho de um grande homem, neto de um rei. Senta aqui comigo. Bota todo mundo aí para trabalhar para esse homem aqui. Ele vai comer o resto da vida na minha mesa. Então, eu vou lhe dizer, eu teria muito mais para lhe encorajar, mas eu creio que foi dito, foi dito. A bispa está lembrando. Ele, os servos dele, os filhos dos servos, todos vieram para o palácio. Você, a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Olha, amado, até 1000 gerações da tua vida e do teu sangue vão comer na casa do rei. Você vai ver como isto que está aqui não é apenas um livro de papel. Isso é a palavra sagrada de Deus. Então sente-se aí à mesa do rei. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa, é raça eleita, é povo escolhido do Senhor. Coma desta mesa. Lembra-se que disse o filho pródigo: na casa do meu pai há fartura. Seja fiel, seja um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, bons filhos, cuidem dos vossos pais e venham para a casa do rei. Senta aqui com o rei. Coma, nós estamos sentados juntamente com Cristo em regiões celestiais. É para comer da mesa do rei e nunca terás necessidades na vida, nunca serás desamparado, porque o rei disse: quando o rei fala, o rei cumpre. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, Ele é santo, 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 santo. Acabou Lodebar, acabou Lodebar. É a mesa do rei. Acabou o medo, a tensão, a infelicidade, o desprezo, o negativismo. Agora é a mesa do rei. Se você recebe, amado, dá um grito de aleluia aí no teu lugar. Aleluia. Senhor, eu estou certo que esta palavra não voltará vazia. Há pessoas aqui que hoje vão se levantar como gigantes na casa do rei, à mesa com o Pai, com a bênção completa. Nada mais nem nada menos, só o que Deus diz. O povo do Senhor diga amém. Vamos ficar de pé. Desculpem, passamos 10 minutos. A bispa vai impetrar a bênção final.
Glórias ao Senhor. Levante seus braços. Obrigada, Senhor, porque Tu nos tiraste de Lodebar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque foste Tu quem nos trouxeste para Ti, Senhor, para nos abençoar em toda sorte de bênçãos, com todas as sortes. A nossa casa, Senhor, o nosso trabalho, Senhor, a nossa vida secular, a nossa vida espiritual. E eis-nos aqui, Senhor, para mudar a nossa mente todos os dias, nos lembrando, Senhor, que Tu nos chamaste para viver e desfrutar da Tua mesa, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Abençoa a nossa família sempre, Senhor. Os caminhos, Senhor. Pessoas que estão aqui precisando ver mudanças grandes nas suas vidas, Pai. Verão, Senhor, nesta manhã, nesta semana, porque Tu és um Deus maravilhoso que cuida de nós. Saia daqui na certeza que Deus já mudou a sua sorte. Em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.